Giovano, por estar aqui gravando mais uma videoaula para vocês. Hoje a nossa aula vai ser de matemática, tá? Nós havíamos parado no capítulo 5, onde a gente estava vendo sobre eixos de simetria, sobre figuras simétricas, né? Vou só retomar com vocês isso daqui. Então, a gente tinha visto estas imagens, certo? Então, o que é a simetria? Quando eu pego uma imagem, corto essa imagem ao meio e os dois lados da imagem são praticamente iguais, como é o caso da nossa borboleta e o caso da flor. Tudo bem? Cortando ao meio, eu tenho dois lados que são praticamente iguais. Esse corte que eu faço ao meio, este traço que eu tenho aqui ao meio, ele é chamado de eixo de simetria, que é o eixo que separa essas duas imagens. Ou melhor, que separa a imagem em duas partes. Tudo bem? No capítulo 6, na página 199, nós vamos falar sobre mosaicos geométricos simétricos. Eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, tá bom? Mosaicos é um dos tipos de arte mais antigos do mundo e está presente em diversas coisas, como em decorações de ambientes, igrejas, vitrais, calçadas e painéis. O que é um mosaico? Mosaico é a técnica de criar imagens em uma superfície a partir de pequenos pedaços de materiais variados, como rochas, cerâmicas, vidros ou pedras preciosas. Então, mosaicos são obras de arte que são formadas o quê? Por pequenos materiais, como vidro, pedra, cerâmica, certo? E aí a gente tem na apostila lá, observe a seguir um dos mosaicos mais conhecidos do Brasil, o calçadão da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No detalhe ao lado, observe o desenho formado pelas pedras que o compõem. Então, a gente tem aí, ó, a imagem grande do calçadão do Rio, com a praia ao fundo, e aí eu tenho um zoom ao lado, mostrando uma parte desse calçadão. Esse calçadão, ele é um mosaico. Por que ele é um mosaico? Eu tenho lá a parte preta do mosaico e a parte branca. E essas partes são feitas do quê? De pequenas pedras, certo? Então, é um mosaico, tá? Você já observou que muitas vezes o revestimento de pisos e paredes de casas, lojas e supermercados também são formados por mosaicos? Vejam dois exemplos. Então, a gente pode observar por aí em restaurantes, em casas, no shopping, que a gente tem azulejos, certo? Parecidos com esses daqui, onde eles são mosaicos, tá? Onde eles são feitos com pequenos pedaços de pedras, ou de vidro, ou de cerâmica. Tudo bem? Tenho dois exemplos de mosaicos aqui. Página 200. Há mosaicos que são construídos com figuras geométricas. Lembram das figuras geométricas? Como triângulo, quadrado, hexágono e etc. Nesses casos, as figuras precisam preencher totalmente a superfície do mosaico. Observe estes mosaicos que foram construídos a partir de um motivo geométrico, ou seja, uma ou mais formas que se repetem. Quando ele fala motivo, ele está querendo dizer que é a forma como se repete essa imagem, certo? Então, o motivo dessa imagem é repetir o quadrado, a bolinha, que é o círculo, certo? Observem lá essas duas imagens que vocês têm aí na apostila, tá? As duas imagens que a gente vê aí são mosaicos, porque são formados de pequenos pedaços de coisas, só que a gente tem mosaicos que são geométricos. Por quê? Porque estamos usando formas geométricas para construir, tá? Na primeira imagem, a gente vê vários quadrados de diferentes cores, certo? Tem o hexágono, tem acho que um triângulo aqui. Embaixo a gente vê também vários quadrados, vários cubos, certo? Nestas aulas, vamos construir alguns mosaicos formados por motivos geométricos. Existem diferentes tipos de mosaico. Alguns são simétricos, apenas na forma geométrica, outros apenas na cor. O que ele quer dizer com isso? O que são mosaicos simétricos apenas na forma ou apenas na cor? Quando você vai dividir a imagem, tá? Em dois, lá dá o seu eixo de simetria. Ele quer dizer assim, alguns são na forma, porque se eu dividir a forma em dois, os dois lados vão ser praticamente iguais. Quando ele diz na cor, não que a imagem seja igual, mas que a cor, quando eu dividir ao meio, vai ser igual, vai ser simétrico. Tudo bem? Ainda existem os que são simétricos tanto na cor como na forma, e os que não são simétricos, ou seja, aquele que se eu cortar ao meio, se eu traçar o eixo de simetria, os dois lados não vão ser iguais. Tudo bem? Página 201. Essas atividades não vai ter como ser feitas na plataforma. Por quê? Porque vocês precisam pintar, vocês precisam desenhar. Então, vocês vão fazer
somente no caderno, certo? E aí, quando a gente voltar dessa quarentena, eu corrigir junto com vocês. Então, primeira atividade. Vocês vão utilizar essas peças que a gente tem aí na imagem, que são o hexágono, o trapézio e o triângulo, tá? Um tá em amarelinho, um tá em vermelho, um tá em triângulo. E a partir dessas 3 imagens, vocês vão construir nesta malha triangular um desenho, certo? O que vocês quiserem. Só que precisa ser usado essas 3, ou 2, ou uma, do jeito que vocês quiserem. Mas não posso colocar, uma imagem com quadrado ou uma imagem com círculo, certo? Vocês vão desenhar, então, uma imagem do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, usando essas 3 formas geométricas. O hexágono, o trapézio e o triângulo. Tudo bem? Acho que sem segredo até aí. Página 202, atividade 2. Complete a outra metade dos mosaicos a partir do eixo de simetria. Deixe-os simétricos na cor e na forma. Lembra lá na aula do capítulo 5 do eixo de simetria que vocês também tiveram que completar uma forma de um lado do outro lado que estava em branco? Vocês vão fazer a mesma coisa na atividade 2. Percebam que eu tenho só uma parte da imagem, preciso completá-la do outro lado, tanto no formato quanto na cor. Então, eu vou utilizar as mesmas cores. Daqui também da mesma forma. Vou pintar igualzinho aqui nesta parte de baixo, certo? 3. A figura abaixo representa mais de um eixo de simetria. Trace um deles e depois pinte-a de modo que ela fique simétrica na cor e na forma. Como assim, Pro? Tem mais de um eixo de simetria? Quando eu tiver uma imagem, deixa eu ver com vocês aqui se eu tenho algum exemplo para dar para vocês. Eu tenho um livro, certo? Um livro, tá? Eu quero traçar o eixo de simetria desse livro. Eu posso traçá-lo de 2 formas. De cima para baixo ou de um lado para o outro. Tudo bem? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão escolher. Eu quero traçar a minha imagem de cima para baixo. Eu quero traçar a minha imagem de um lado para o outro. Porém, os 2 lados, quando você recortar, passar o traço, tem que estar pintados da mesma forma. Então, observa aqui o exemplo que a Pro já tinha feito. Eu fiz o eixo de simetria de cima para baixo, percebam? E aí eu pintei da mesma cor aqui, 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 e assim por diante com todas as cores, certo? Então, a gente pode perceber que a gente tem aí sim um mosaico que ele é tanto simétrico na forma como na cor. Tudo bem, terceiro? E página 203, que é a lição de casa, vocês vão fazer o seguinte, são 2 atividades bem tranquilinhas também. 1. Trace um dos eixos de simetria do mosaico e pinte-o com as formas que você quiser, de modo que ele fique simétrico tanto na cor como na forma. Então, vocês vão traçar para mim 2 eixos de simetria nessa imagem. Cima para baixo, de um lado para o outro. E vão pintar, tá? O lado de cima tem que ser da mesma cor do lado de baixo e o lado de um lado tem que ser da mesma cor do outro lado para que ele seja simétrico. Igual a figura que a Pro pintou aqui, tá vendo? Percebam? Então tá bom. E 2. Construa na malha triangular abaixo um mosaico que seja simétrico na cor e na forma. Use diferentes formas geométricas. De novo, vocês vão fazer um outro desenho, lembrando do eixo de simetria. Lembrando que se eu for desenhar, por exemplo, uma borboleta, usando forma geométrica, os 2 lados têm que estar praticamente iguais. Tudo bem, terceiro A? Qualquer dúvida, Pro vai estar à disposição para sanar qualquer problema, certo? Fiquem com Deus.